a respeito. A propósito, o ex-ministro do Trabalho, ex-presidente da Justiça do Trabalho, ex-advogado do Sindicato dos Metalúrgicos em tempo de Lula, Almir Pazianotto, escreveu um artigo que foi publicado pelo Estadão do dia 24, ontem, por exemplo. Ele se refere aos embargos declaratórios no habeas corpus relatado pelo ministro Edson Fachin. Ficou famoso, né? Porque foi o que anulou as condenações de Lula. Aí ele disse que o habeas corpus foi ajuizado em 3 de novembro de 2020. O habeas corpus foi ajuizado em 3 de novembro de 2020. No dia do ajuizamento do habeas corpus, o paciente Luiz Inácio Lula da Silva estava livre. Ou seja, não tem mais motivo para o habeas corpus, acabou o objeto. O habeas corpus é para que ele disponha do seu próprio corpo, tem a liberdade de locomoção garantida no artigo 5º da Constituição, que governadores e prefeitos não estão garantindo, mas o Supremo disse que eles não precisam garantir. Não, é um círculo vicioso essa história, né? Então, ele lembra disso, né? Nesses embargos declaratórios, como se sabe, embargo declaratório é sanar uma obscuridade, uma contradição na decisão embargada, né? E estavam dizendo que não era competente a 13ª Vara de Curitiba, né, nesse processo, porque não havia correlação dos desvios da Petrobras com os favores prestados a Lula lá no triplex, etc., né? Aí ele vai adiante e diz o seguinte, né, os integrantes da segunda turma, deu 3-2, depois deu 8-3, né, ignoraram que Lula já estava em liberdade. Esqueceram-se do alvará de soltura emitido pelo mesmo Supremo Tribunal Federal, né, com base no ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória, que está lá no artigo 5º também. Engraçado, o artigo 5º é de acordo com a conveniência, usa ou não usa. Agora usou, né? Então, ele lembra que o Código de Processo Penal diz: se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido de habeas corpus. Deixou de existir, porque o paciente já estava livre, né? Aí ele termina o artigo dizendo: a nulidade foi mantida por 8-3. Os ministros Cássio Marques, Marco Aurélio Mello e Luiz Fux, fiéis à Constituição e à jurisprudência, demonstraram inexistir nulidade por desvio de competência, prejuízo ao direito de defesa, abuso de poder e que for observado o princípio do devido processo legal. E conclui: houve colapso mental ou perda de lucidez pela maioria? Se não houve, qual o motivo para a arbitrária concessão de habeas corpus que fulmina a Operação Lava Jato e consagra a impunidade contra a corrupção? Almir Pazianotto. Almir Pazianotto Pinto, ex-ministro do Trabalho e ex-advogado do Sindicato dos Metalúrgicos. Parabéns.